seja lá o que você começou, não terminou, ou que está te causando medo, ou que está te intimidando, a palavra de Deus te entrega toda a estrutura e base que você precisa para lidar com esse problema. Para que a unção flua na sua vida e para que você beba deste melhor vinho, que é um vinho inédito, um vinho novo, né? Que foi a promessa que o Senhor nos entregou, que nós vamos viver coisas que nunca vivemos. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por estar aqui em mais um período da Casa Firme. Eu sei que o Senhor, meu Pai, tem preparado coisas grandes para nós, e nós só viveremos essas coisas se nós estivermos no lugar certo, fazendo o que é certo, cumprindo o propósito da nossa vida e nos aproximando do Senhor. Porque a Tua palavra diz: aproxime-se de mim e eu me aproximarei de você. E que nós possamos nos aproximar do Senhor, que possamos, meu Pai, ter momentos únicos, momentos fantásticos, meu Deus, de mudanças, de renovação mental, que a nossa mente, meu Deus, esteja flexível à Tua, meu Deus, a tua palavra, a Tua mudança, que, meu Deus, corações rígidos, meu Pai, sejam, meu Deus, amolecidos. Meu Deus, corações de pedra sejam trocados por coração de carne. Meu Deus, eu declaro, Senhor, uma renovação mental, como diz em Romanos 12, que nós possamos receber essa mente renovada e que ela possa nos capacitar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que o Senhor tem para nós. Eu abençoo a vida de cada um, Senhor, do nosso povo, e eu peço, levanta, meu Deus, aqueles que estão aqui, Senhor, neste trabalho, que cada um, meu Pai, seja cheio do Espírito Santo, tomado por um poder, por um vigor, por uma força, por uma autoridade que vem do Senhor, do Teu trono santo, meu Deus, e que ninguém, meu Deus, que está neste trabalho, saia da mesma maneira. Meu Deus, eu declaro que será um período da Casa Firme, que venha gerar, meu Deus, mudanças radicais e permanentes em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar por um momento. Pessoal aí atrás, chega mais pertinho, né? Eu não consigo ver, né? Então chega, quem estiver mais longe, chega mais pertinho para ficar mais perto do altar em nome de Jesus. Bom, a palavra hoje é: terminar algo é melhor do que começar, né? Estamos aprendendo durante esta semana sobre terminar aquilo que começamos, porque isso é muito importante, né? E dentro até mesmo da nossa palavra profética para esse ano de 2025 o melhor vinho ficou para o final. Então, só aqueles que ficaram até o final daquela festa, daquele casamento, beberam, desfrutaram daquele melhor vinho. Então, o Senhor, na palavra dele, nós vamos encontrar pessoas que foram vitoriosas, vencedores, porque eles foram até o final. Se você estudar, se você meditar ali na galeria dos heróis da fé, todos eles foram homens e mulheres que começaram e que terminaram. Mas na Bíblia também encontramos muitas pessoas que começaram, mas não terminaram. Eles estão, né, nós encontramos eles na Bíblia, está registrado na Bíblia, mas como um ensinamento negativo do que não devemos fazer. E falando sobre essa palavra de Císera, né, que foi algo muito interessante, que aqui fala que foram duas mulheres, né, a Débora que começou e Jael terminou com aquela guerra. Então, a Débora se levantou e a Jael, né, foi muito corajosa e venceu
combateu aquele inimigo. Também encontramos, né, na segunda-feira, como o Fer pregou, a palavra também da fortaleza de Betel, que era um lugar de paz, né? Mas aquele inimigo, que era Seba, foi se esconder naquele lugar de paz. E ali uma mulher, né, a Bíblia faz questão de dizer, uma mulher sábia, ela gritou e disse: chamem, eu quero falar com Joabe. E ela foi sábia, foi sábia nas palavras, ela usou a palavra de uma maneira muito sábia. E ali, hoje, até no culto Pais e Filhos, se você medita na palavra, Davi, quando Davi manda perseguirem o Seba, ele diz assim, arranque os olhos, né? Arranque os olhos. Ele não disse, me traga a cabeça, mas arranque os olhos. E o rei Davi sabia muito bem que Seba iria se esconder numa cidade fortificada. E foi exatamente o que ele fez. Ele se escondeu numa cidade fortificada. Davi pediu os olhos. E se você for um pouquinho mais ali, o pessoal do slide, já o Joabe disse, eu quero Seba, né? Me dê Seba. Mas aquela mulher, o que ela fez? Eu lhe darei a cabeça. Então, que coragem, né? Que ousadia. Uma pessoa, sair isso, né? Principalmente de uma mulher que naquele tempo, como o Fer falou, mulher não era contada, né? Não tinha uma expressão, mas ela disse, a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Ninguém pediu a cabeça para ela. Mas aquele inimigo estava causando, aquele inimigo trouxe a guerra. E ela lidou com aquele problema. É o que escutamos e aprendemos agora no culto das 19h30. Nós temos que terminar aquilo que começamos. E essas mulheres, elas terminaram com algo, com um problema, com a guerra. A Jael, que mulher sábia, né? Ela chamou o inimigo para dentro, venha. Ele deitou, se escondeu, né? Ele pediu água, ela não deu apenas água, ela deu um leitinho para ele, né? Porque ali mostra que ela, né, trouxe ali uma segurança para ele. E aí, ela foi e lidou com aquele problema. Ela foi até o fim. Não tinha homem ali, o marido dela não estava ali, era apenas ela e aquele inimigo. E ela foi até o fim. E é interessante que ela foi, né? Ela fincou a estaca, né? É só você imaginar uma mulher com uma... Nós não estamos falando de um graveto, de um parafuso. Nós estamos falando de uma estaca aquelas estacas que, né, prendem a tenda no chão. Então, é algo grande. Então, imagine uma mulher, provavelmente aquilo era pesado, era madeira, né, pura aquilo. Com uma mão, ela veio com a estaca e com a outra o martelo, que não é um simples martelo, aquilo era uma marreta, era algo muito pesado. Mas a força e a determinação dela de terminar com aquela guerra. Eu vou terminar com isso aqui. Porque está tudo em paz aqui. Já que o inimigo chegou aqui, é agora o fim dele. E esses inimigos, né, podem ser muitas coisas na nossa vida. Pode ser inimigos que, como o Fer falou agora, às 19h30. Inimigos que você está convivendo com você, está tudo bem. Você aquece o inimigo, você alimenta o inimigo, você convive numa boa. Pastora, mas que inimigos são esses? As emoções, os sentimentos. Se você abrir para todas as áreas da sua vida, quantos inimigos, né, na nossa vida espiritual quer nos atacar todos os dias? Quantos inimigos em casamentos, quantos inimigos, né, que estão indo em direção aos jovens, com amizades, sugestões de como viver a vida, de como se divertir. E até eu falei isso, né? Você que é jovem também está ouvindo essa palavra, eu falei isso no culto Pais e Filhos.
Tem muitos jovens que convivem, atraíram o inimigo para dentro da tenda. E estão vivendo e convivendo com o inimigo. O inimigo da imoralidade, o inimigo dos vícios, pais que estão ali até mesmo ajudando, né, a alimentar este inimigo, apoiando as escolhas erradas, apoiando aquilo que o filho está fazendo. Agora mesmo no Poder Jovem, que o Fer fez essa pergunta para os jovens: o que foi que você começou, mas você parou? Quantos pais, né, que não lidam com essa oscilação dos filhos, com essa situação na área, né? Que meu filho começa algo, mas não termina. Já conheci muitos pais que já reclamaram, brigaram, porque o filho começou um curso, começou outro, já passou por 10 cursos, não terminou nenhum. Mas aonde isso começou? Lá naquela infância, onde ele abria um simples pacote de bolacha, né, ou abria um suquinho, tomava, mas não finalizava. Onde ele tinha o hábito de sair abrindo vários sabores de bolacha e pegando só um pouquinho para provar. Que isso nós somos ensinados, né? A bispa ensina isso muito em casa com as crianças. Começou, você tem que terminar. Não tem essa opção. Então, se você começou a fazer uma aula, você vai terminar. Se você começou a fazer algo, você vai terminar. Isso começa onde? De pequeno. Então, esse jovem que oscila nas decisões, nas escolhas, né? O jovem, quando ele chega na época, naquela fase de escolher o curso, a faculdade, o futuro, eles precisam muito da ajuda dos mais velhos, né, dos anciões. Eles precisam, por quê? Porque é uma fase muito difícil de tomar uma decisão. E cabe quem fazer este papel e trazer essa clareza. Olha, tem essa área, tem essa, mas o que você começar, você vai terminar. Que foi até mesmo o que aconteceu quando eu comecei a minha primeira faculdade, que eu já ali no primeiro semestre peguei DP em tudo. Falei, isso aqui, eu entrei na faculdade como se fosse escola, me dei mal. O que eu fiz? Eu vou parar isso aqui, não vou continuar. Então, eu queria parar com aquilo, porque aquilo já me cansei. E aí, na época, tinha até a pastora Mariana, e nós elaboramos um plano, né? Vamos falar com a bispa que não está dando certo, que acabamos de casar, é casa para cuidar, é faculdade, não vai dar certo isso. E quando falamos para ela não. Tudo justificativa. Vocês vão terminar. Então, ali no momento, você não entende. Mas quando chega o dia da sua formatura, né, você fala, Jesus, obrigado, eu fui até o final. Não é maravilhoso quando você consegue concluir algo que você terminou? Né? A leitura da Bíblia, quando chega no final do ano, que você lê aqueles últimos capítulos, você fecha a Bíblia, Jesus, consegui. Não é maravilhoso quando nós começamos e terminamos? É o que a Bíblia diz, terminar algo é melhor do que começar. Então, quando você termina algo, aquilo, você já até esquece como você começou. Imagina para Jael quando viu o Císera morto, sangrando ali. Será que ela não teve, né, aquele sentimento, ficou trêmula ali? Não, provavelmente pode ser que isso tenha acontecido. Mas eu creio que não, porque quando ela chama o Baraque, olha o que ela diz para ele, aqui mostra uma mulher que não está trêmula, não está sentindo nada, mas ela está vivendo a palavra, né, que eu acabei de ler. Baraque passou ali à procura de Císera, e Jael saiu ao seu encontro, e ela fez o quê? Disse a mesma coisa que ela disse para o Císera, venha, disse ela, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Entrando ele na tenda, viu ali Císera caído morto e com a estaca atravessado nas têmporas. Você vê que ela foi certeira. Ela atingiu aqui, a têmpora dele. Não deu nem chance.
Ele não teve chance, o inimigo não teve chance. É isso que o Senhor nos chama, a lidar com as coisas. E o que é lidar com essas coisas? É como o Fer fez agora no Poder Jovem. O que foi que você começou e você não terminou? Às vezes você começou a leitura de um livro, não terminou. Você começou a leitura de Atos ou da Bíblia, não terminou. Às vezes você começou um curso, não terminou. Às vezes você começou algo ali importante, um projeto. Ontem mesmo, em uma reunião, uma pessoa disse que ela não entendia ele não entendia porque ele se sabotava, que ele fez muitos projetos. Aí foi perguntado, mas cadê então esses projetos? Joguei tudo fora, apaguei. Como? Por que você fez isso? Porque para mim não estava bom. Eu simplesmente joguei. Aí tinha pessoas que viu o projeto e falou assim, ele jogou porque ele se sabotou, porque estava excelente o projeto dele. Então, consegue entender? Ele até começou, ele fez, mas ele não foi até o final, apresentar o projeto, dar oportunidade para as pessoas conhecerem o projeto dele. O que ele fez? Ele sabotava, ele jogava tudo fora. E às vezes isso acontece, né, no caso dessa pessoa, na vida dele, né, no trabalho, na obra das mãos dele, mas e na nossa vida? E no nosso dia a dia, coisas que nós começamos e não terminamos. Um exemplo disso, até pega um gancho do que o Fer falou no culto às 19h30, sobre coisas quebradas dentro de casa, estragado, né, nada estragado, nada quebrado, nada fora do lugar, é exatamente isso, né? É uma coisa que a bispa sempre nos ensina. Você começa um cômodo da sua casa, você só vai para o outro lado da casa quando você terminar aquele cômodo. Porque senão você começa na lavanderia, você parte para a cozinha. Né? Você começou a lavanderia, não terminou. Aí, deixa aí, eu vou para a cozinha. Foi para a cozinha. Não, eu vou deixar essa louça depois. Vai para o quarto, não termina o quarto. Então, quando acaba o dia, você olha, você rodou, não terminou, não fez nada, só ficou rodando ali pela casa e não foi finalizando. E sim, essa palavra de terminar é melhor do que começar é nas pequenas coisas, é no nosso dia a dia. Né? Para as mulheres é aquela limpar, não, terminei essa parte da casa, fecho a porta, já foi. É ter essa excelência. Isso diz muito sobre a pessoa. Né? Os homens começar um projeto, começar algo e terminar, são nas coisas do dia a dia. Nem ali tinha crianças que falou, eu preciso terminar a tarefa que eu comecei e não terminei. A lição de casa. Aí eu até brinquei, falei, nossa, se o nosso problema fosse lição de casa, né? Aí o outro pequenininho falou assim, eu preciso terminar de arrumar minha cama. Que ele quis dizer que ele começa e não termina. Então, começa de pequeno, ensinando desde pequenininho como se deve fazer. E isso atinge o quê? A fase adulta. Então, as pessoas, de modo geral, são atingidas chega nesse ponto de não terminar, por quê? Porque elas não acreditam. Só não termina aquilo que começou, essas pessoas que não acreditam. Elas não acreditam que elas podem. Elas não acreditam que elas são capazes. Já ela acreditou. Eu sou essa pessoa. Eu vou matar esse cara aqui. Ele é o problema? Ele é que está causando essa bagunça toda? Esse monte de morte, essas perseguições. É ele? Calma aí. Vem aqui, querido. Venha. Entra aqui. Deita aqui. Eu vou te cobrir. Me dá um pouco de água? É claro, eu não vou te dar água, não. Vou te dar leite. Dorme aí. Relaxa. Está seguro. Está tudo seguro aqui. Eu vou lidar com você agora. E na sua vida, eu faço essa pergunta para você. O que é esse inimigo? Inimigo que está te afrontando, perseguindo, te amedrontando. Provavelmente pode ser esse inimigo da procrastinação. Começar, não terminar. Já conheceu alguém que de 2 em 2 meses está num relacionamento diferente?
Ou você conheceu ou conhece alguma pessoa que ela casa, e ainda ela olha para você, eu não sei o que acontece comigo. Então, provavelmente você já conheceu uma pessoa que troca de trabalho uma vez no mês, cada mês ela está num trabalho diferente. Um dia ela está em um, no outro dia ela está no outro, você fala, o que acontece com você? Já conheceu alguém assim? Por que isso acontece? A pessoa está se auto-sabotando, ela está destruindo com a própria vida dela. E se ela é assim, né, externamente, imagina como é dentro do coração dela. Ela é oscilante. Uma vez a bispa falou essa frase, e eu, ali no momento, eu não tive esse discernimento e não tive essa amplitude, que ela disse assim, o seu quarto é reflexo da sua mente. Fiquei pensando, como assim a minha mente está no meu quarto? Não estou entendendo. É exatamente isso. A sua casa é o reflexo da sua mente. A maneira que você cuida da contabilidade, das suas contas, administra, é o reflexo do que está dentro de você. Se você é aquela pessoa que se sabota, que não acredita no potencial que você tem. Então, o Senhor, hoje, né, quem ouviu o programa Mudança de Vida, cabe perfeitamente nessa palavra. Jogue a capa antiga, capa velha. Né? Jogue. Foi o que aquele homem fez, ele jogou. E é o que nós temos que fazer no dia de hoje, né? Jogar esse comportamento velho, antigo, jogar as mentiras do diabo, jogar a procrastinação, né? Sai de mim a procrastinação, a desistência, a falta de resiliência. Conheço pessoas que como se diz, acho que essa expressão, né? Quando o calo aperta, ela desiste. Não. É aí que eu tenho que agredir ainda mais. Aí que eu tenho que avançar ainda mais. Porque o diabo não mexe com o cachorro morto. Ele vai mexer com aquele que está dando assunto, né, para os anjos. E na vida nós vamos ter desafios, inimigos. E a Bíblia nos ensina a lidar com os nossos inimigos de maneira fria, como essas duas mulheres, ou melhor, 3 mulheres. Porque Débora, ela começou aquilo. Ela disse para Baraque, vá, porque o Senhor está indo à frente. E a Jael foi lá, misericórdia, e a Jael foi lá e terminou com aquilo. Aquela mulher de Betel, ninguém pediu para ela a cabeça de Seba, mas ela foi além daquilo que foi solicitado a ela. Eu não vou te dar ele, não. Eu não vou te entregar ele. Eu vou jogar, né? Que maneira, assim, indigna, né, de morrer. Então, assim, cortou a cabeça do homem e jogou aqui na bola, lá do outro lado. Então, porque aquilo foi uma afronta para ela, para o povo dela, mas principalmente ela, porque ela que se levantou ali e falou assim, por que tudo isso? Por que vocês querem atacar a nossa cidade? Ah, é por isso? Então, nós vamos lidar com isso. Hoje, nesse dia, nesta quarta-feira, você precisa identificar coisas que você começou e não finalizou. Como o Fer também falou, 19:30, de Terá, né? Era para Terá, não para Abraão, mas Terá parou onde? No meio. Ele saiu, ele foi, mas ele não foi até o final. Então, você vai encontrar muitos homens e mulheres que era a promessa, era tudo para eles, mas eles não foram até o final. Eles pararam no meio. E o Senhor está nos dizendo, não pare no meio. Não pare no meio, porque o melhor vinho ficou para o final. Terminar é melhor do que começar. Daqui a pouco, não vai demorar muito, a igreja vai estar toda decorada com o Natal. Daqui a pouco, não demora. E você vai entrar na igreja, já é Natal?
Aí você vai, daqui a pouco, vigília do ano novo, já tem a outra palavra profética. E aí, quando chegar lá no final, ali de dezembro, propósito da mudança, será que você vai ser essa pessoa que vai poder dizer ao Senhor, Senhor, eu permaneci até o final. Eu não desisti, eu lutei, eu guerriei, eu fui até o final. Então, seja lá o que você começou, não terminou, ou que está te causando medo, ou que está te intimidando, a palavra de Deus te entrega toda a estrutura e base que você precisa para lidar com esse problema. E lançar fora essas capas que não estão te ajudando, para que você vença, para que a unção flua na sua vida, e para que você beba deste melhor vinho, que é um vinho inédito, um vinho novo, né? Que foi a promessa que o Senhor nos entregou, que nós vamos viver coisas que nunca vivemos. Vamos desfrutar de um tempo que nunca desfrutamos. Então, a palavra é poderosa, a palavra é muito forte, mas nós temos que aguentar firme e fazer tudo o que Ele mandar, não é? Faça tudo o que Ele mandar. Então, que essa palavra, que você consiga ter clareza, que isso venha ampliar na sua mente, em todas as áreas, né? Todas essas palavras, depois para um pouco e faça essa pergunta para você: qual é o inimigo que está morando dentro da minha casa, no meu coração, que tá aqui, estou convivendo com ele e não estou lidando com ele. Né, que hoje, logo que eu acabei o culto no meio-dia, fui conversar com uma pessoa e ela estava, eu vi um sentimento de algo que tinha acontecido, e eu falei para ela: você está num tempo de paz, você vai deixar o inimigo entrar assim e te roubar desse jeito? E olha que a pessoa estava no culto e ela falou assim: nossa, é verdade? Que bom que você chegou a essa conclusão. Então, que você também chegue a essa conclusão. O que é que está aí, você está convivendo, está aceitando? Às vezes, a mágoa contra alguém, a falta do perdão, rancor, raiva, ódio, talvez o inimigo o inimigo das emoções, né? Esse aí, sabe, das emoções? Tô triste, tô feliz, tô cansado, tô feliz, tô triste. Então, esse inimigo das emoções também é um inimigo que nós não podemos mais aceitar conviver com eles. Temos que definitivamente destruir com todos os nossos inimigos. E só assim nós vamos desfrutar da palavra de Eclesiastes. Terminar é melhor, né? Então, que você beba dessa palavra, desse Espírito, em nome de Jesus. Amém. No livro de Jeremias, capítulo 17, 10, diz: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Deus, Ele sonda os nossos corações e Ele nos ensina que tudo começa na mente. Repita comigo: tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Então, a sua derrota e a sua vitória vai começar com aquilo que você acredita. Então, você pensa, e muitas vezes vem através dos sentidos. Se você vê uma pessoa fracassando, você se alimenta. Se você ouve um comentário de fracasso, você se alimenta. Se você sente talvez algo, né, na sua pele, ou aquilo que sai pela sua boca, então tudo vai entrar de alguma maneira. E quando entra na sua mente, se você não tiver a palavra certa, a mensagem certa, você não tem como combater as fortalezas, ou melhor, os inimigos mentais que o diabo coloca. Porque ele sabe que uma pessoa que caiu uma vez num problema, ela vai cair de novo. Se a pessoa não nascer de novo e não eliminar isso da sua vida, você simplesmente vai gerar um remorso e vai repetir a mesma coisa todos os dias. O Senhor te chama para um arrependimento, e aqui no livro de Jeremias diz isso. Ele examina para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta. Ou seja, começa na sua mente, desce para o seu coração e gera um hábito. Gera um bom hábito, gera um comportamento, e aquilo se torna uma rotina na sua vida.
se você tem uma rotina de sempre acordar no horário, mas você vai enrolando e vai enrolando, e eu percebi um tempo na minha vida que estava acontecendo isso. Principalmente na hora de fazer a mala, já percebeu, né? Ela fala, faz a mala, faz a mala. Eu falei, eu vou fazer. Aí eu vou, boto uma roupa, uma camiseta. Depois de 5, 10 minutos, eu volto, boto mais uma. Tudo fracionado. E aí, quando eu ver faltando 1 hora, eu começo aquela loucura lá de botar um monte de coisa na mala. Eu falei, mas por que eu ajo assim? Espero o Ele tempo viu. de sair. Eu espero o tempo que a gente está saindo para eu começar a organizar a mala. Mas por que eu não trabalho de uma maneira antecipada? Para que isso? Para que essa pressão? E muitas vezes a gente aprendeu a viver na pressão. Eu chego atrasado, fico lá na loucura, no trânsito, e aí começo o quê? Perco minha paciência, começo a xingar no trânsito, e aí chego atrasado, e aí todos os dias tem aquela justificativa para o chefe, desculpa, porque chegou atrasado, não é porque o trânsito estava assim, porque... E a gente cria vários argumentos, inclusive nesse culto, que a bispa ela veio como um culto base para essa reunião, ela disse que uma vez uma pessoa, ao entrar num novo trabalho, a pessoa velha que estava lá, antiga, né, que trabalhava há muito tempo, ela disse, olha, não vai ter problema se você chegar 15 minutos atrasado e sair 15 minutos adiantado. Faz isso e depois perde mais uma meia hora ali no café e segue. A pessoa conhecedora da palavra e praticante, né? Porque muitas vezes a gente conhece, mas não pratica. Então, uma pessoa conhecedora e praticante, ela entendeu que aquilo estava errado, aquilo não era íntegro, aquilo não era certo. Ela se colocou no lugar do patrão. E ela decidiu fazer aquilo que é certo. Eu chego às 8 e saio às 6. E faço meu horário de trabalho. Aquela pessoa que deu a dica, ou melhor, tentou aconselhá-la de uma maneira errada, ela começou a falar para ela e começou a perseguir ela. Você está querendo ser melhor que os outros? Por que você está fazendo isso? Está querendo ser melhor que os outros? Você quer dizer que isso é o certinho então? Quantas vezes a gente já viveu uma coisa dessa? De pessoas amarguradas, fracassadas, que te perseguem somente por fazer o que é certo. Você não está fazendo nada mais. Isso é uma coisa que a gente vê muito no Brasil. Aqueles que fazem o que é certo são idolatrados. Quem já percebeu isso aqui, gente? Simplesmente o juiz que executa a lei, mediante ao que está escrito na lei, ele é idolatrado, tiram foto com ele. Um policial que mata um bandido, tiram foto, ou melhor, prende ou mata, independente da situação. Obviamente não estou direcionando para matar, mas estou dizendo que no confronto, né, antes que vão falar que eu estou falando que é bom matar, não, muito pelo contrário. A Bíblia até fala no tempo de guerra, você tem que, ou você mata ou você morre, né? O problema de Joabe não foi esse, né, que matou no tempo de paz. Mas voltando, simplesmente pelo fato de você fazer o que é certo, correto, como você viu o ex-presidente antigo, né, o Bolsonaro, fazendo muitas vezes aquilo que era correto, simples, objetivo, idolatraram. Por quê? Porque as pessoas, elas estão, presta atenção, pessoal, as pessoas, elas estão carentes de modelos de sucesso e disciplina. Jael, ela só cometeu aquele ato porque ela viu alguém modelando, ela se modelou e ela se encorajou por Débora. Uma mulher forte que se levanta e cuida da sua família, muitas outras mulheres vão se levantar e cuidar da sua família. Uma mulher que se levanta e enfrenta inimigos que homens não enfrentam, as mulheres também serão influenciadas para enfrentar inimigos que os homens não enfrentam. Então, a quantidade de mulher que tem nesse culto é para mostrar que a bispa é uma influência para você. E você se espelha, se modela, e você admira a atitude corajosa. Por quê? Porque isso não é normal. Isso é incomum entre as mulheres. Muitas vezes você vê mulheres indo para um lado ou muito tímida, ou mulheres indo para um outro lado, que hoje nós vemos muito essa linha de feminismo, né, feministas que
uma linha que eu não vou nem perder tempo para falar sobre isso, que a gente sabe que não é bíblico, que é errado, né? E quando você vê uma mulher que se levanta com autoridade, outras mulheres se levantarão com autoridade. Você vê um homem que se levanta com autoridade, outros homens se levantarão com autoridade e vão querer repetir. Tanto que eu posso te provar o nível de influência. Débora influenciou. E o que Xerxes fez quando viu Vasti cometendo? E qual foi o conselho dos conselheiros de Xerxes? Ele iria, vamos colocar um castigo sobre a rainha Vasti. Por quê? Porque aquilo que ela fez estava influenciando todas as outras mulheres. Quem lembra, pessoal, o livro de Esther? Todas as outras mulheres estavam sendo influenciadas por uma atitude de desrespeito com o rei. Então, uma pessoa ela tem total influência numa posição de autoridade de ensinar as outras pessoas. É interessante que quando, uma das coisas que eu bato bastante aqui, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão, o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Ela, como uma autoridade e conduta praticada, repita comigo, é conduta ensinada. Então, pode ter certeza, você numa posição de autoridade está ensinando pessoas sem você saber que você está ensinando. Você influencia pessoas sem você saber que você está influenciando. A maneira que você lida no culto, você está influenciando alguém. Eu lembro de um experimento que um professor fez, do aluno que chegasse atrasado, ele levantava aqui uma pasta, não sei se vocês viram, acho que já passei até uma vez aqui, ele levantava uma pasta verde, mas falava que era vermelha. E no meio de uma sala inteira de alunos. E ele falou, olha, o aluno que chegar atrasado, o professor alinhou com os alunos. Você vai falar que essa pasta é vermelha. E ponto. O aluno chegou atrasado, ele começou a perguntar, que cor é essa pasta? Pasta verde. Um aluno falou vermelha. O outro também, que cor? Vermelho. O outro falou que cor? Vermelho. O outro falou que cor? Aí ele perguntou para o aluno, que cor? Vermelho. E todo mundo riu do cara. Porque as pessoas influenciam. A atmosfera influencia as pessoas. Eu lembro de um estudo que fizeram, que pegaram um milionário e colocaram junto com uma turma de mendigos. Depois de um ano, esse milionário ficou pobre. E pegaram um mendigo e colocou na atmosfera dos milionários. Depois de um ano, este mendigo tinha ficado milionário. Então as pessoas que andam vão falar muito sobre você e vão influenciar você também. A Jael, ela foi influenciada por Débora. E uma das coisas que ela aprendeu é que esta mulher, ela começa e ela termina. Tudo que nós devemos começar, não é muitas coisas, isso é uma coisa muito importante que eu vejo isso na vida dos jovens. E aqui, não tem, na idade, não no espírito, mas na idade não tem muitos jovens aqui hoje, mas tem várias pessoas que entendem o que eu estou falando. O segredo da vida é você falar mais não do que sim. As pessoas costumaram falar sim para tudo. Mas para você manter um hiperfoco, você focar em algo e aquilo expandir, você precisa focar em poucas coisas. Se nós focarmos em poucas coisas, mas coisas corretas, você vai gerar benefícios grandes para a tua vida. Busquem o reino e não os reinos. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A quantidade de coisas que você recebe através de focando no reino de Deus é muito maior do que você focar nas demais coisas, e você vai receber o reino de Deus, porque você não vai. Nós precisamos ter planos na nossa vida com clareza. Eu agora estava falando com os jovens e eu perguntei o que você deve retomar daquilo que você parou. Muitos jovens, olha, eu preciso retomar a leitura da Bíblia. Ok, perfeito.
Quando você vai retornar? Vou retornar amanhã. Falei, qual horário? Bispo, já começa a falar outra língua. Vou retornar a tal horário. 7, 8, 9 da manhã. E eu falei, qual o livro, no caso? Tal livro. Então você vai ler quantos capítulos? Você vai ler tantos capítulos. É a mesma coisa, eu vou começar a academia. Eu preciso começar a academia. Quando você vai começar a academia? Eu vou começar semana que vem. Que dia? Vou começar segunda. Qual horário? Vou começar de manhã. Qual horário? Vou começar antes do almoço. Qual horário? Vou começar às 7. Perfeito. Quantos dias você vai fazer? 3 dias por semana. Quais os dias? Segunda, quarta e sexta. Perfeito. O que você vai fazer quando você chegar na academia? Eu vou malhar, vou fazer alguma coisa lá. Não. Vou fazer peito com tríceps, vou fazer antes um cardio de 20 minutos, 30 minutos. Ok, e depois, o que você vai comer? Vou me alimentar assim, assim, assim. Então, se nós não tivermos planos claros, nós não conseguimos ter o nosso objetivo. Quem está conseguindo entender, pessoal? Então, você precisa ter clareza. E o que o exemplo da mulher com fluxo de sangue nos ensina aqui no 5:28? Porque pensava, se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Ali havia um plano claro. Eu saí do lugar, eu saí da minha posição e eu venci a primeira coisa que me impedia de chegar a Jesus. Repita comigo, a minha mente. Então, a primeira coisa que vai fazer você se aproximar de Jesus será a sua mente que pode haver fortalezas, mentiras que te impedem de se aproximar de Jesus. Por quê? Porque aquela mulher ela tinha todos os motivos para não se aproximar. Ela estava impura, era uma mulher, estava cheia de problemas. A Bíblia diz que ela retomou as suas forças, quer dizer que ela já estava fraca. Uma pessoa que está há 12 anos tendo fluxo de sangue, ainda na mensagem, ainda na versão mensagem diz, muitos médicos haviam tratado dela, mas sem sucesso, levaram, repita comigo, todo o seu dinheiro. Levaram todo o seu dinheiro e deixaram pior do que antes. Porque é isso que acontece quando você tenta arrumar algo sobrenatural de maneira natural. Você tenta arrumar alguma coisa que você sabe que não é por força nem por violência, você tenta arrumar da sua forma. Você sabe que não dá. Mas muitos aqui, como conhecedores, e aqui a gente está falando de conhecedores da palavra. Você, como conhecedor da palavra, a primeira coisa que você precisa fazer você precisa estar em oração. O problema é que muitas pessoas reagem e agem, tomam atitudes, simplesmente pelas suas experiências e não tenta mudar a maneira que você pensa. De que maneira? Coisas simples abrem, ou melhor, chaves pequenas abrem grandes portas. Qual é uma chave? Quando nós queremos ter sucesso na nossa vida, nós precisamos colocar Deus sempre à frente de tudo. Para eu querer chegar, e olha que a gente vê como olha, Deus faz isso de propósito. A gente ora por coisas pequenas e Deus, Ele entrega as coisas pequenas para te mostrar. É muito mais fácil você receber vitória em coisas pequenas do que as coisas grandes. Porque Deus nos mostra que as coisas pequenas vai te gerar um padrão que vai te levar para coisas grandes, como eu vejo, eu fico sempre muito encantado, quando eu vou para um estacionamento, eu oro para uma vaga, e Deus arruma a vaga. É impressionante, do nada eu estou parado lá e um carro sai. Eu falo, mas o cara não estava lá, mas de onde? Parece que era com um anjo, entrou lá e já pegou. É impressionante. Você ora, meu Deus, me ajuda a chegar no meu trabalho, nessa viagem, mas não acontece nada, mas nem cocô de passarinho pega no carro. É impressionante. Deus, Ele faz isso de propósito, para te motivar a orar pelas coisas pequenas. As coisas pequenas são importantes. Deus é um Deus que se faz pequeno por você. Deus é um Deus que nos ensina que Ele dá valor às coisas pequenas. Você pega uma flor,
a quantidade de detalhe pequeno numa flor, você pega a criação do mundo, você vê para que ele fez tanta variedade de passarinho, tanta variedade de árvore, tanta variedade de fruta. Ele se importa, ele gosta, é bonito, isso demonstra o teu poder. Ele deu um nome, ele permitiu, ou melhor, ele deu a sabedoria para dar um nome para cada animal. As coisas pequenas, Deus se importa com as coisas pequenas. Deus nos ensina que você precisa começar e terminar. O que seria de nós se Noé não tivesse acabado a arca? E olha que demorou, hein? 100 anos. Se esse homem tivesse parado 99 anos, chegado lá, tivesse recebido, sei lá, um coice de uma mula caído ali, não sei. A gente sabe, estava lá no meio dos animais ali, ele fez aquele movimento. E você tem a noção do que uma pessoa dedicar 100 anos da sua vida para um propósito que ele não via, ele só tinha ouvido aquilo. Uma pessoa passar 100 anos fazendo algo em cima de chacota, não havia chuva, a chuva não havia, a Bíblia relata que não tinha caído ainda a chuva de cima para baixo, a água vinha de baixo para cima, quem lembra disso? A água só vinha de baixo para cima. Que loucura é essa de você acreditar que veria um dilúvio de cima para baixo, iria acabar o mundo, a humanidade, e só você, a sua família e um bando de animais iria se salvar? É só Deus. Se você não acreditar nisso, você não acreditar na palavra, você não dá o primeiro passo. Ele decidiu começar e ele terminou. As pessoas precisam começar e terminar. Essa mulher com fluxo de sangue, ela não somente acreditou que Jesus poderia curar, porque até então a Bíblia relata somente ela, que tocou no manto e foi curada. Então assim, vamos pensar, aonde ela ouviu que isso daria certo? Porque até então Jesus impunha as mãos e essa pessoa era curada. Jesus fazia e essa pessoa era curada. Da onde ela criou isso? Qual é o exemplo? Da onde? Ela nunca havia visto. E ele passou, a gente tem que lembrar que ele estava indo no sentido da casa de Jairo. Quem lembra, pessoal? Estava indo no sentido da casa de Jairo, o objetivo não era lá. Ele passou por lá. Mas ali é aquela passagem que gera uma oportunidade. Ela simplesmente acreditou, ela pensava, e talvez aquilo não tinha começado ali. Ela já estava conjecturando. Aonde ele está? Por onde ele vai passar? E quando ela ouviu, ela pensou, tão somente se eu tocar no manto eu serei curado. Eu serei curada. Ela foi, ela tocou, e daquele manto consagrado saiu o poder. E Jesus viu, e Jesus parou, e Jesus sentiu. Eu vejo isso que Deus está falando para nós hoje. Você precisa terminar o que você começou. Nós acabamos de começar o ano e já estamos daqui a pouco chegando, no mês de abril, indo para metade do ano. Daqui a pouco chega o propósito dos 52 dias. As coisas estão indo muito rápido. Se nós não entendemos que o que foi, e o que virá, e eu preciso tomar atitude hoje. Hoje vai determinar o seu amanhã. Se você terminar o hoje, se você fizer o hoje, se você começar com o seu pouco, dando os seus primeiros passos e deixar Deus, Ele colocando o chão, dê o passo e Deus botará o chão, comece, não se intimide. É interessante que o que é certo virou errado e o que é errado virou certo. O que é certo é você se guardar para o seu marido, para a sua esposa, dar o primeiro beijo no altar. E no momento que uma pessoa se guarda, dá o primeiro beijo no altar, se entrega a uma mulher só, e a mulher se entrega a um homem só, eles se tornam esquisitos. As pessoas olham, uns aplaudem, mas aqueles que nunca se guardaram acham besteira,
que não vai mudar nada, e aquele padrão se torna um padrão anormal. Mas o padrão era esse. Uma pessoa ser honesta, e uma das coisas que a gente vê muitas pessoas indo para o mercado e não acha errado, meu Deus, você quer me matar? É eu ver mães, muitas vezes pais, mães, jovens, entrar no mercado, abrir uma bolacha, comer e deixar depois o salgadinho depois no meio de uma prateleira. Aquilo não é comum, aquilo não é normal. Virou normal, o que mais a gente está vendo em vídeos, pessoas guardando comida dentro da coisa, não é normal. Nós não podemos aceitar que eu preciso roubar para eu me alimentar. Olha, uma das coisas que eu mais vejo são pessoas trabalhando, vendendo água, carpindo, fazendo, não é motivo, isso não é normal. E aí você vê uma turma falando, mas essa pessoa estava só roubando para comer. Nós sabemos que isso não é normal, nós não podemos aceitar um lápis de uma criança dentro do seu estojo, sabendo que não é dela. Nós não podemos aceitar uma mentira, porque você precisa falar a verdade. Não é normal. Nós precisamos começar e terminar, e começa dentro de casa, começa através da palavra de Deus. Se você ensinar a criança o caminho que ela deve andar, quando crescer, ela não se desviará dela. E esse período de ensinamento é um período muito curto. Se você vê, é um período dos primeiros 7 anos, e depois até os 12 anos, você vê que este período é um período que mais entra os ensinamentos, os exemplos, as modelagens. E depois que ele entra e aquilo fixa, a gente falava ainda sobre os jesuítas, que ele quer, me dê a criança que eu te dou um homem, eles colocavam aquilo que eles queriam colocar e depois as crianças nunca mais mudavam, ou demorava muito para mudar o padrão. Então o período é muito curto, mas quando nós nos dedicamos a um período que seja 5, 7, 8, 10 anos, 12 anos, depois é para o resto da vida. Quando cria um padrão de um homem, de honestidade, de integridade, de respeito, de honra, de valores e princípios do reino, padrões altos, nós vamos para um outro patamar. Eu não preciso esperar depois de velho tentar consertar o novo. Nós podemos fazer o que é certo hoje. Se a palavra vem hoje é porque Deus quer fazer hoje. Se a mensagem vem hoje é porque ela veste, ela te cabe. A capa é sua hoje. Deus, ele está jogando capas, mensagens, oportunidades para nós mudarmos o nosso destino hoje, de retomar aquilo que paramos e continuar aquilo que queremos parar. Se coloque de pé, por gentileza. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Porque eu sei que muitos acreditam num padrão errado, viveram uma vida com padrão errado. Acreditam que não é um problema não terminar, e eu digo a você que é um problema sim, você não terminar. Você precisa terminar o que você começa. Deus, ele está nos mostrando e nos revelando que ele quer que você termine aquilo que você começou. Se nós não retomarmos e nós não acreditarmos que Deus, ele pode mudar o nosso futuro, mudar a nossa história, que Deus, ele pode abrir a nossa mente, nos colocarmos no lugar, o que ele tem para nós. Deus tem uma vida poderosa, vitoriosa, feliz, completa. Deus tem coisas grandes para você. E você precisa acreditar no que Deus tem para você. E eu quero orar por você. E eu quero quebrar todo esse padrão de instabilidade, de oscilação. Esse padrão que te mantém em lugares baixos. Esse padrão que faz você desacreditar de uma vida abundante. Deus, ele tem uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida completa, uma vida plena, uma vida curada, livre, uma vida feliz com o seu marido, com a sua esposa. Deus tem coisas grandes com você. Deus tem um futuro poderoso.
Deus, Ele quer que você termine, como a Bíblia diz, o seu início pode parecer modesto, mas o seu final será de grande alegria. Deus está dizendo que Ele tem um final de grande alegria para nós. O final de Noé foi um final de grande alegria. O final de Jael foi um final de grande alegria. Um final da mulher com fluxo de sangue foi um final de grande alegria. E o sofrimento tinha acabado. Porque quando nós nos voltamos ao Senhor, o nosso sofrimento acaba. A Bíblia diz que foi imediatamente ela viveu essa restauração, a mulher do fluxo de sangue. Imediatamente. Deus tem um imediatamente para você. Deus tem um imediatamente para você, porque não hoje, agora, você já está vivendo o seu imediatamente. Deus, Ele quer imediatamente te curar. Imediatamente Ele quer cessar a hemorragia das dores, do cansaço, das dívidas. Qual a hemorragia hoje que está na sua vida, que está roubando a sua vida? O sangue que está escorrendo, que está fazendo você perder a sua vida, perder a sua alegria, porque você não está aqui para cumprir, participar de um culto. Você está aqui porque você quer vitória, você quer mudança, você quer aprender. Você não quer mais ficar neste lugar porque você sabe que Deus tem coisas grandes com você. Deus te escolheu, Deus apontou o dedo, Deus está encontrando. A partir do seu percorrer, os seus olhos estão percorrendo, Ele está encontrando aquele que Ele pode demonstrar a sua força. E por que não você? E por que não você? Por que Deus faria com outra pessoa senão você? Por que não Deus procuraria fora, sabendo que dentro que estão as pessoas que querem Ele? Aqueles que saíram, aqueles que estão andando uma milha a mais, entrando nessa madrugada dessa quinta-feira, porque sabe que é com você que Deus vai operar. Meu Deus, eu quero que o Senhor visite, Senhor, a cada um que está conosco, meu Pai, nessa madrugada. E eu peço, meu Deus, que todo padrão, meu Deus, padrão de oscilação, padrões mentais, que faz essa pessoa ficar nesse lugar baixo. Segura essa pessoa, meu Pai, nesses lugares baixos. Meu Pai, que toda essa oscilação, que todo esse medo, essa covardia, essa dificuldade, meu Deus, que muitas vezes essa pessoa está tendo para romper, para crescer, para, meu Deus, avançar, ir para lugares altos, meu Deus, que todo padrão de oscilação e instabilidade, que todo padrão, meu Pai, emocional, que vem gerando murmuração, vem gerando reclamação, vem gerando, meu Pai, palavras negativas que está roubando esta vida, nós queremos ordenar agora que todo demônio, espírito da procrastinação, espírito que vem acovardando, que vem amedrontando, que vem fazer essa pessoa viver essas frustrações, essa vontade, essa depressão, essa oscilação, esses medos, que todo ataque do sentimento, ataque no coração, que todo sentimento, que todo medo, que toda trava, que todo bloqueio, maldições hereditárias, que foi passada de mãe para filho, de pai para filho, de avós, de bisavós, que foi passado de geração em gerações, padrão de imoralidade, de mentira, padrão do pecado, da oscilação, da mornidão,
escravidão, da frieza, dessa religião que escraviza essa pessoa. Nós ordenamos agora, espírito imundo, doença espiritual, emocional, física, mental, nós ordenamos agora, pega tudo que é teu, da nossa vida, do Ministério Mudança de Vida, da igreja, dos nossos templos, da igreja física e virtual, em o nome do Senhor Jesus, e saia, saia, e saia, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro você renovado. Eu declaro você renovado, cheio do Espírito Santo. Eu declaro você cheio do Espírito Santo, tomado pelo poder de Deus. Eu declaro que a partir de hoje, como foi com Saul, a partir do momento que o Espírito entrou na vida de Saul, a Bíblia diz que ele se tornou uma pessoa diferente. E que a partir de hoje esse padrão do reino entre na sua vida. E você se torne uma pessoa diferente. Que tudo venha mudar, a sua vida, a sua mente, o seu coração, o seu DNA. Eu consagro a sua vida, eu abençoo a sua vida, eu declaro vitória, eu declaro alegria, eu declaro crescimento, eu declaro avanço, eu declaro rompimentos, eu declaro inteligência, unção, poder, dons e talentos, eu declaro os frutos do Espírito sendo derramado na sua vida. Eu declaro essa unção que te leva a viver o sobrenatural, o impossível, o extraordinário no Senhor. Eu declaro você vivendo, avançando, rompendo, crescendo. Eu declaro você curado, eu declaro você curada, eu declaro você plena, feliz, completa, eu declaro você viva. Receba essa vida que vem do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. A partir de hoje você sai daqui com o padrão do reino, daquele Deus que começa e termina, aquele que começa é aquele que termina, aquele que se propôs a criar o mundo e tudo que há nele, e ele se propôs em 7 dias, e ele terminou em 7 dias, e ele finalizou, e ele nos ensina que nós precisamos começar e terminar tudo, porque esse é o padrão da excelência, é o padrão do reino, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, a planta dos teus pés, eu declaro você crescendo e avançando para a glória de Deus. Eu consagro a sua vida e declaro que a partir de hoje, já nesta quinta-feira, você começando esse novo tempo, um tempo de vitórias, de crescimento, de avanço, de rompimento, de alegria, de plenitude. Eu declaro, você saindo daqui com uma decisão interna, mudando até os seus padrões fisiológicos, emocionais e espirituais e mentais, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos demais e nós te agradecemos e cremos na tua operação, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. O Senhor é teu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor Jesus te guarda, te livra de todo mal, guarda a sua alma, a sua entrada, a sua saída, desde agora e para sempre, em paz. Você retorna para a sua casa, você vai ter uma noite abençoada já. Você já vai dormir com este padrão, com a sua mente renovada, que diz em Romanos 12, uma renovação mental que vai gerar uma transformação para a sua vida. E hoje você não vai mais parar no meio do caminho. Acabou o tempo de Terá, você não vai morrer em Harã, você não vai viver uma vida como ele viveu, 205 anos e não tem nada para contar. Você se torna Abraão e não Terá. O teu pai, a tua mãe podia ter esse padrão, mas você não vai levar esse padrão para frente. A partir de hoje, esse padrão foi encerrado na sua vida. E você vai crescer e avançar, porque você é descendente de Abraão, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te amamos e pedimos que o Senhor, meu Pai, permaneça com aqueles, meu Deus, que irão ficar
durante toda a Casa Firme, Senhor, daqui a pouquinho, às 2 da manhã, meu Deus, com o Bispo Diego, às 5 com o Bispo Natan e às 7 com o Bispo Anderson, uma madrugada de glórias, de conquistas, de avanços, porque é isso que eu creio, é isso que eu profetizo, é isso que eu acredito e é isso que eu possuo para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para a igreja, para o ministério, para as pessoas que estão aqui, Senhor, eu creio. Meu Deus, porque esta Casa Firme é a última deste mês, do mês de março. E eu creio, meu Pai, em portas abertas, eu creio, meu Deus, que o Senhor deixa o melhor para o final. E nós viveremos isso ainda esse mês, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.